Através da literatura, o negro tem conquistado cada vez mais protagonismo. Livros, histórias e textos de autoria negra têm ganhado mais espaço. Como já dizia Machado de Assis, um dos maiores escritores negros da história do nosso país, palavra puxa palavra, uma ideia traz outra e assim se faz um livro, um governo ou mesmo uma revolução. Será que esse é o papel da literatura negra no país? Começa agora mais um programa Negros em Foco. De acordo com o escritor Oswaldo de Camargo, a literatura negra é a literatura que o negro escreve olhando para si mesmo. E, para falar mais sobre o tema, eu estou recebendo aqui no estúdio o mestre e doutor em literatura brasileira, o escritor Luiz Silva, mais conhecido como Cuti. Cuti, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu agradeço também o seu convite, é uma alegria estar aqui com você para esse bate-papo. Maravilha. E também a poeta, escritora e fundadora do Sarau das Pretas, Elisandra Souza. Obrigado, Elisandra. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Vocês concordam com essa fala do Oswaldo de Camargo, né? Que a definição é que o negro escreve para si mesmo, escreve de si mesmo, escreve para dentro da sua história? Eu acredito que sim, porque a gente tem um grande vácuo, né, dentro da nossa literatura brasileira, né? Os negros sempre foram retratados de forma subalternizada, as mulheres de forma ali da servidão, hipersexualizadas. Então, cabe a nós, né, escritores e escritoras negras, falar da nossa história do ponto de vista da subjetividade, né, que é o que o racismo nos tira, a subjetividade. E para você, Cuti, como é que é essa subjetividade, como é que é escrever de si mesmo para si mesmo? Você concorda com isso? É isso? Oswaldo de Camargo está certo? Eu acho que Oswaldo de Camargo abordou um aspecto da literatura negra brasileira. Por quê? Porque nós, escritores e escritoras negras no Brasil, nós não estamos apenas traduzindo a nossa subjetividade, nós estamos traduzindo a subjetividade do Brasil. Tá. Portanto, implica a nossa literatura em revelar como que as pessoas trabalham com o racismo que as habita. Porque o racismo, ele não passa por nós e vai embora, ele nos habita a vida toda. Então, tratar da subjetividade é tratar como que as pessoas negras, brancas, mestiças, nicês, etc., trabalham com a literatura dentro de si mesmas. Então, é a subjetividade do Brasil que nós estamos traduzindo na nossa literatura. Elisandra, a subjetividade é uma dimensão importante dessa escrita de resistência e de luta para você? Para mim, a subjetividade ela é fundamental, né, dentro da escrita negra, principalmente, né, porque nos foi tirado essa humanidade, né? Então, quando a gente traz os nossos corpos, né, os nossos desejos, as nossas potencialidades que vai aparecer dentro do nosso texto, é sim uma importante arma de luta, né, da gente poder trazer a nossa identidade, né, uma construção de uma identidade negra, né, que não é uma identidade, né, são várias identidades. E dentro da literatura negra a gente consegue acessar esses diversos perfis de como ser negro no Brasil, né? Então, para mim é super importante a subjetividade, porque é o nosso corpo político, né, dentro do texto literário. Nós fomos, o Negros em Foco foi à Feira do Livro em São Paulo para saber dos leitores e autores qual é o papel da literatura negra. Vamos acompanhar o que o povo disse. A literatura afrodescendente, se ela tem o poder de reconstruir a identidade do povo negro, acho que sim. É fundamental para contribuir com a construção de uma identidade negra, sobretudo na composição de uma subjetividade negra. Podemos reconstruir a capacidade de imaginar outros lugares para a população negra. Mas também trazendo o empoderamento, uma forma positiva dos leitores se veem, né, dentro dessas histórias, dentro desses contos. Ela é um dos fundamentos para o crescimento da juventude da população negra. Capacidade das crianças se olharem, das crianças se reconhecerem, de entenderem que o seu cabelo, a sua autoestima, que nós, negros e negras, temos
podemos estar em qualquer lugar, em qualquer função, e a literatura traz isso. E pensar um lugar que possa nos livrar, por exemplo, do racismo e nos livrar de um lugar de sofrimento. O Cuti, nós ouvimos aí na entrevista que a literatura também é um espaço, um lugar de dor e de sofrimento, né? E a literatura com a qual nós interagimos, crescemos ao longo do tempo, também tem a possibilidade de produzir essa dor e sofrimento ainda hoje? Tem sim, porque a dor e o sofrimento, ela está presente sempre. Só que há um detalhe, ela está presente sempre junto com a alegria e com o júbilo de existir. Portanto, a nossa literatura negro-brasileira, ela traz isso tudo. E ela não fala simplesmente do nosso interior, ela fala também do interior do branco. É por isso que há uma certa resistência a essa literatura. Porque quando o branco escreve sobre o negro, ele está escrevendo sobre ele mesmo, ou seja, a visão que eu tenho do outro. Então, agora, nós estamos desvelando também a subjetividade do branco na relação com a gente. Aliás, esse não aceitar, essa luta e essa resistência tem essa presença negra na literatura do nosso país, né? O negro está dentro dessa literatura desde o século XIX. E temos nomes de destaques, como, por exemplo, Luiz Gama, Maria Firmino dos Reis, Lima Barreto e Carolina de Jesus. Então, afinal, a literatura é uma ferramenta de resistência e expressão da população negra? Né? É isso, Elisandra? Sim, a literatura é a nossa grande aliada, né? E aí, quando a gente pensa na literatura como uma extensão da nossa vida, e a gente vai se tornando negro, né? E a literatura, ela faz essa grande contribuição, né? A nossa grande dificuldade é que a gente precisa procurar e conquistar mais leitores, né? Que essa literatura seja acessível, né? Que as pessoas possam ler essa literatura como parte, né, da extensão da vida, né? E, literalmente uma literatura de resistência, que 78 eram os tempos de ditadura, né? E nem a ditadura conseguiu calar a voz negra literária. Aliás, nós estamos falando dos grandes escritores negros do passado, escritores negros do presente, e precisamos conhecer os escritores negros do futuro, né? E para falar com a gente sobre a importância de uma nova geração de escritores, eu quero convidar para a nossa conversa aqui o premiado, autor do livro que chama Rastro de Resistência, Alê Santos. Alê, muito bem-vindo. Obrigado. É importante essa resistência, é importante a gente fortalecer essa, então, nossa luta de apresentar e publicizar o negro na sua inteireza? Sim, eu estava aqui emocionado até com a fala do Cuti sobre o quanto a literatura negra não é apenas sobre o negro, mas é sobre o Brasil, porque nega-se que o Brasil tenha essa identidade negra, né? Então, quando a gente fala, cara, a literatura negra não é apenas sobre nós, é sobre todo o nosso país, é sobre como o nosso país se constituiu, a gente começa a entender a potencialidade dela. Eu, por exemplo, eu cresci consumindo muita narrativa pop branca, super-heróis, ficção científica, e aí, de repente, a gente começa a pensar, e se eu puder fazer o processo inverso? Eu quero que as pessoas também conheçam as figuras negras, também se relacionem com elas, também tenham sentimentos sobre todas as nossas vivências. E aí a gente chega numa questão que é de nos humanizar, de realmente tornar a nossa presença e os nossos assuntos assuntos humanos, iguais, assuntos que a gente possa ajudar a constituir o imaginário sobre o que é o nosso país. Então, a gente está falando de imaginário totalmente futurista. A ficção e a imaginação futurista ela já estava presente como ferramentas de sobrevivência da arte e da cultura negra, que toda vez que teve que ser roubado da África, trazido para o Brasil, tinha que se reconfigurar, reconstruir, construir novos signos. Isso, para mim, sempre foi muito a questão da ficção científica. Quando eu criei essa percepção, eu falei, caramba, eu posso construir uma ficção científica com as minhas questões, eu posso, inclusive, colocar o samba na minha ficção científica, o rap, o hip hop, todas essas manifestações que são o desuso padrão das tecnologias, a partir da experiência de vida negra. Maravilha.
Ale, então eu quero desejar muita sorte na construção desse futuro imaginário que caibam todos, cumprimentá-lo, né, por essa obra maravilhosa, né? Leve essa voz para todo o seu entorno, para os meninos, para as meninas que precisam ser encorajadas e volte mais vezes para conversar conosco. Vai ser um prazer. Obrigado mesmo aí por essa possibilidade, oportunidade maravilhosa. Agora, Elisandra, o Ale, então, está fazendo essa provocação. Ele está dizendo que é possível construir o futuro lá na frente, não é? Para que ele seja do tamanho e do jeito que a gente queira. Você acha que também a literatura feminina negra pode ajudar a construir esse imaginário do futuro, onde as mulheres negras já se veem, né, pertencentes, já se veem igualizadas, já se veem plenas e poderosas? Sim, a gente tem uma grande aliada, né, que é a ancestralidade, né? Então, quando eu penso, né, nessa literatura do futuro, né, em que todos e todas, né, estamos incluídos, né, e possamos ser quem a gente quiser ser, vislumbrar um mundo sem racismo, né? Que eu acho que a gente fica eu tenho muita preocupação de que o racismo não seja o principal protagonista das minhas histórias. Agora, Cuti, você já antecipou esse futuro lá em 78, né? Quando você primeiramente criou os Cadernos Negros, quando você ajudou, né, e criou o movimento Quilombo hoje, né? Lá naquele tempo passado, para preparar o futuro que nós chegamos hoje, até para falar sobre ele. Estava mais difícil no passado ou está mais difícil construir o futuro? Isso é tudo muito relativo, né? Você lembrou que em 78 nós estávamos em plena ditadura militar. Sim. Né? Então, é um contexto bastante desafiador. Mas lá, nós que estávamos em 78 no SECAM, criando o Cadernos Negros, nós começávamos a enxergar a Elisandra. Já começou a ver o futuro. A Elisandra estava lá com a gente, sim, no nosso imaginário. Por isso que já no Cadernos Negros número 1, a gente já anuncia no final o Cadernos Negros número 2. Ou seja, nós estávamos tendo já aquilo que nós aprendemos, ousadia no tempo. Né? Essa ousadia no tempo é que nos garante que este presente já é o futuro. Vocês viram que para fazer mudança, para fazer transformação, é preciso antecipar o futuro, é necessário não esquecer o passado, mas precisa também de ousadia, né, de luta, de coragem, de perseverança. No próximo bloco nós vamos saber mais como o cenário da literatura tem se desenvolvido ao longo dos anos. A gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje o nosso tema é Palavras e Saberes através da literatura negra. Comigo, aqui no estúdio, o escritor, mestre em literatura e dramaturgo Cuti, e a escritora, poeta e jornalista Elisandra Souza. A gente tem aquela máxima, né, o ensinamento do Mandela, que ninguém nasceu odiando, né, e que as pessoas, para odiar, precisam ser ensinadas. E que, por conta disso, elas também podem ser ensinadas a amar. Que é mais ou menos o que o Cuti está dizendo. Olha, nós temos uma construção literária em que essa agressão, essa hostilização racista não só está presente, como se reproduz. Não é? Como é, então, que a gente pode usar esse amor, né, para a gente tirar esses resquícios que ainda estão dentro da literatura na atualidade e construir esse imaginário onde caibam todos? A gente vem fazendo isso há muito tempo, né? Tem um poema que eu falo: ouço vozes aqui dentro, vozeria, gritaria, identidades diversas. O avesso do meu eu, colcha do retalho do nós. Ancestralidade clama para acendermos a chama. Eu acho que a gente já tem um material muito significativo, né? Eu tinha mencionado sobre uma linha do tempo que a gente construiu enquanto coletivo, que é pedindo a bênção às escritoras que vieram antes. Aproveito, né? Deveria ter feito isso no começo, para pedir a bênção de vocês, né? Porque são homens pode negros. Fazer agora. Nunca é são tarde. homens negros pioneiros, né? Que fazem parte dessa construção de mudança de sociedade, né? O que a gente vem fazendo enquanto povo não é pouca coisa, né? O que a gente vem sobrevivendo, né? Mesmo
Eu vivi essa fase escolar, né? A escola não mudou tanto assim, mas a gente já tem pessoas nossas dando aula e dizendo que a gente tem que ler autores como nós, né? Aliás, Elisandra, você traz uma dimensão muito importante dessa questão, não é? A não presença, a ausência e ainda a pouca abrangência dessa literatura, dessa obra, desses escritores negros. Os dados mostram que a predominância nessa área é de homens brancos com ensino superior e que mais da metade mora nesse eixo Rio-São Paulo. Então eu vou te convidar para você ver um pouco mais os dados sobre a presença dos negros nesse ambiente literário. Vamos lá. De acordo com a pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea da Universidade de Brasília, entre 2004 e 2014, apenas 2,5% dos autores publicados não eram brancos. Quando se trata de personagens literários, apenas 6,9% dos sujeitos retratados eram negros. E em apenas 4,5% das histórias, eles apareceram como protagonistas. A pesquisa ainda diz que as 5 principais ocupações dos personagens negros nas obras analisadas eram bandido, empregado doméstico, escravo, profissional do sexo e dona de casa. Pois é, Cuti, acho que passa a régua, fechou tudo, como se diz na gíria, porque está aí um dos grandes motivadores desse estado discriminatório que a gente fala. Né? E você repara que isso daí é uma limitação da nossa humanidade, porque nós não somos só favelados. Nós não somos só ladrões, nós não fomos só escravos, nós somos N outras coisas. Eu, por exemplo, tenho me preocupado muito com aquele personagem que dá certo, entende? Que não morre no final, que não vai preso no final. Entende? Quer dizer, por quê? Porque este personagem, ele existe na realidade. Eu estou preocupado também com aquele personagem que é um profissional liberal, porque o imaginário racista impede inclusive que pessoas negras construam essas outras possibilidades, que são reais. Quer dizer, nem todo negro dá errado na vida, a maioria dá certo. Quer dizer, por que nós temos que ficar fixos naqueles negros que só dão errado, que são presos no final, que são mortos, que são assassinados? Por que a gente não constrói esse outro imaginário? Dá para você mostrar aí essa literatura transformadora que você está fazendo? Esse é o meu livro mais recente, que é Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta. É um livro bilíngue, português e inglês. Olha, porque bacana. A gente quer o mundo, né? Ah, é? E eu quero falar um poema, que é o poema que dá título ao livro. Pois não. Redemoinhos. Redemoinhos. Quem pode prender essa ventania que mora em mim? Essa fertilidade de espalhar boas sementes? De unir elementos contraditórios dentro de si? Tempo que se fecha sem chover, poeiras do meu indizível. Sabe quando o mar desfaz a escrita na areia? Sabe quando o dia vai virando noite e tudo se torna mistério? Tem dias que a loucura mescla com a solidão. E eu me vi várias vezes, vagando sem destino certo. Eu tenho medo de que não se lembrem. Nossos passos vêm de longe e precisamos prosseguir. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Que maravilha, parabéns, maravilhoso, maravilhoso. Agora eu sei, Cuti, que você também está tentando descobrir quem pode acalmar o redemoinho de ser um homem negro e de ser um negro no nosso país há muito tempo. Mostra pra gente aí algumas das suas obras fabulosas. Esses aqui são os meus últimos livros, né? Um livro de poemas e um livro de contos. Aqui nós temos um livro de poemas que eu gosto muito também, e aqui um livro de peças de teatro. Né? São 2 peças de teatro, uma delas Tenho Medo de Monólogo, que eu compus essa peça com a atriz Vera Lopes. Né? E aqui eu trouxe também para mostrar o Cadernos Negros número 44. Este ano de 2023, nós estamos indo para o 45, então vamos comemorar 45 anos de edição ininterrupta dos Cadernos Negros. A resistência na literatura ela é interna, ou seja, o próprio texto é um dado de resistência. Eu trago aqui um poema chamado Persistência. Eu não vou ler ele todo porque ele é longo, né?
Vou ler apenas alguns trechos. Pode ter barulho a pampa, supimpa o poema, sobe e desce a rampa, na mais fina estampa, de metáfora em metáfora, espontâneo dança. Pode ter rancor e mágoa no meio dessa estrada, o poema passa pelos vãos da pedra que só ele enxerga e alarga. E vamos para o final. Pode qualquer poder decretar o fim da linguagem negra que persiste impressa do lado oposto da farsa. O poema esgarça, norma, decreto, lei e teoria de supremacia de raça, de povo escolhido ou qualquer outra desgraça. De novo, parabéns. De fato, eu já vou ficar com esse livro para mim, não quero nem saber, porque eu preciso ler mais sobre isso. Aliás, a escritora e professora Luana Tolentino tem usado a literatura para dar voz, à sua luta contra o racismo. Nós fomos acompanhar o lançamento do seu novo livro, Sobrevivendo ao Racismo, e saber mais sobre a sua trajetória. Vamos acompanhar. Acredito que o papel da Luana sobre a literatura brasileira é justamente abrir caminhos e mais repertório. Ela tem uma forma de escrita muito sofisticada e muito sensível, então ela nos ajuda a compreender essa grande questão no Brasil, que é o racismo. A Luana é uma mulher preta, guerreira, e nos representa, principalmente na literatura. Ser escritora, na verdade, é um sonho infantil, um sonho que eu consegui realizar. Não tenho como retribuir, não tenho como devolver a generosidade de vocês de estarem aqui nessa noite gelada de São Paulo. A escrita entrou na minha vida muito cedo, muito em função do meu pai, um leitor voraz. Inclusive, eu falo disso na apresentação do livro. Eu tive a sorte de crescer em um lar permeado por livros. Além de professora, escritora, sou ativista da luta antirracista também. Com o advento da internet, a partir do momento que eu comecei a publicar textos nas redes sociais, em sites de notícia, e comecei a ver a repercussão desses textos, então eu percebi que o caminho era esse, que a escrita também poderia ser uma forma, um instrumento de combate ao racismo. Ao rememorar tudo isso, sinto uma tristeza imensa. Fico me perguntando em que momento as crianças aprendem que, para nos humilhar, nos ofender, para ferir nossa alma, elas devem nos chamar de macacos. Nesse livro, eu trago uma série de cartas que eu escrevi para pessoas anônimas e outras famosas também, outras mais conhecidas, no sentido de, por meio de uma escrita afetiva, apontar como que o racismo se dá no cotidiano de nós negros. Então eu fico assim sonhando, muito desejosa de que esse livro de fato contribua para a sensibilização e a tomada de consciência da sociedade brasileira quanto à necessidade urgente de enfrentar e combater o racismo nesse país. Uma salva de palmas para ela. Uma salva de palmas para ela também daqui. Claro. Agora, Coach, que maravilha, né? A gente vê mais uma escritora, mais um livro, mais literatura e uma mulher, né, cheia de energia, acreditando na potência, né, de construir novos imaginários. Agora, Coach, ela, de novo, vem numa questão importante. Ela está dizendo, olha, esse estímulo, esse entusiasmo começou em casa, com os meus pais e com o acesso que eu tive aos livros. E a grande maioria dos brasileiros, sobretudo dos jovens negros brasileiros, não tem, eventualmente, esse estímulo em casa e não tem o acesso. Como é que a gente consegue manter essa chama acesa? Essa chama, ela só se mantém acesa por conta de um conjunto de agentes, não é, que fazem com que a literatura chegue nas pessoas. Não é? Você tem o professor, você tem o jornalista, você tem o editor, você tem, enfim, N pessoas em volta trabalhando para que essa literatura vá em frente. E nós estamos melhorando nesse sentido.
Porque um dos grandes problemas, como eu disse anteriormente, é que o racismo ele não nos atravessa, ele nos habita. Então, o que o racista dessa área, da área da literatura, qual é a postura dele com relação aos nossos textos? É essa, eu não li e não gostei. Não li, não vi e não gostei. Não li e não gostei. Então, olha, o livro é uma arma poderosa, né, uma arma revolucionária, ele é uma tecnologia em si mesmo e que ele precisa ser, então, um objeto de valor que, né, a gente disponibilize para os nossos filhos em casa, que disponibilize para nós mesmos, né, que a gente disponibilize para toda a sociedade e que a gente continue acreditando e insistindo, né, que construir o futuro pode ser feito através da nossa pena, das nossas ideias, dos nossos sentimentos. Quero agradecer demais, Kut, a sua gentileza, da sua presença, sempre brilhante, cumprimentar por essa trajetória fabulosa e desejar que você continue escrevendo muito mais. Eu agradeço também aqui o seu convite, não é? Então, Elisandro, você, da mesma maneira, continue aí, né, conquistando os leitores, as leitoras, construindo essas obras maravilhosas e, por enquanto, obrigado pela gentileza da sua presença. Eu agradeço, né, o convite. Abraço a todos, até o próximo programa Negros em Foco.